Vamos agora iniciar mais um momento de meditação da palavra com Cleverson Rodrigues. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é Cleverson Rodrigues, do canal Ministério Desvendai, e você está agora comigo na série Os Profetas do Senhor. Amém, irmãos? Esta é a série que visa falar a respeito dos profetas da Bíblia. Já fizemos a série falando a respeito de grandes homens de Deus, Jeremias, Isaías, Elias, né? Falamos de tantos outros homens de Deus, tantos outros profetas, e este de hoje não vai ser diferente, irmãos. Nós vamos falar de um homem que, assim como João Batista, que foi o último dos profetas, foi o último a profetizar em Israel, antes da vinda de Cristo, você vai ver que Ezequiel também era sacerdote. Amém, irmãos? Então Ezequiel, além de sacerdote, ele era também um profeta, e foi um dos maiores profetas que a Bíblia já conheceu. Então venha comigo. Antes de iniciar esse vídeo, eu quero pedir para você que ative o sininho de notificações, dê o seu like, compartilhe o vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E também quero agradecer ao grupo de ofertantes, ao grupo de pessoas voluntárias que têm ajudado este canal nas melhorias aqui do canal, me ajudado a fazer a obra de Deus. O meu muito obrigado a vocês. Vocês têm sido bênção na minha vida. Deus abençoe. Então vamos lá, irmãos. Vamos falar hoje a respeito do profeta, do sacerdote Ezequiel. Vai dizer assim a palavra de Deus: E aconteceu que no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º, que estando eu no meio dos cativos junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. E vem expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Ou seja, então vocês vão ver que Ezequiel estava à beira do rio Quebar, estava ele cativo há mais de 5 anos já na Babilônia, no período do reinado do rei Joaquim. E você vai ver que Ezequiel então estava à beira do rio. Ezequiel, ele tinha uma escola de profetas, uma escola de sacerdotes. Ele ensinava os homens de Deus de Israel a respeito da palavra de Deus. Amém, irmãos? Então este era o contexto de Ezequiel, o profeta. Tinha sido levado cativo ao reino da Babilônia. Ele foi contemporâneo a Jeremias e a Daniel. Você vai ver que, estrategicamente na Bíblia, Ezequiel está posicionado logo após o livro das Lamentações, do profeta Jeremias. Então, e o porquê, irmãos? Estrategicamente, porque Ezequiel foi um homem que Deus usou para trazer palavras de juízo sobre a nação de Israel. Através de Ezequiel, vocês vão ver que o nosso Deus, ele profetizou grandes coisas, dizendo que aquela nação haveria de ser destruída. Dura coisa é para o profeta profetizar contra o seu próprio povo, contra a santa cidade, aqueles que viram a glória de Jerusalém no seu tempo de glórias, agora estão vendo o declínio, a perversão moral, todas as coisas que estavam inseridas nesse contexto. Então vai dizer assim a palavra do Senhor, Ezequiel capítulo 2, E disse-me, filho do homem, põe-te em pé, porque eu falarei contigo. Então você veja que forma interessante, né? A minha prima Kátia, que foi a inscrita de número 1000 no meu canal, né? E ela sugeriu um tema para que eu falasse em como ouvir a voz de Deus. E aí é algo muito subjetivo, né? É algo muito relativo, porque na verdade, quando Deus ele quer falar, ele fala das mais diversas formas. Quando você olha em tudo que está em volta na natureza, você vê que Deus está falando. Quando você olha para você, para o ser humano, para a criação, você vê que Deus está falando.
Então o homem espiritual, ele sempre vai discernir a voz de Deus em meio a coisas pequenas. Pequenas coisas, às vezes é uma palavra, é um gesto, e você vai sentir a presença de Deus. Você vê que no contexto de Jeremias, Deus fala, desce, vai à casa do olheiro. No contexto de Ezequiel, Deus fala, põe-te de pé que eu quero falar com você. Né? No contexto de Samuel, 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 chamou pelo nome, enquanto Samuel estava dormindo. No contexto de Jonas, você vai ver que a palavra do Senhor veio, e ele, por desobediência à palavra de Deus, foi parar na barriga de uma baleia. E ele foi até Nínive, profetizou, e depois Deus falou assim, tudo bem, Jonas, você é profeta, você profetizou, mas eu mudei de ideia. Não vou mais destruir esse povo. E aí o profeta ficou, né? Mas eu sou profeta, como fica a minha palavra agora? E o que eu aprendo com isso, irmãos? Que a palavra, ela vem de Deus. Você pode ser profeta, você pode ser sacerdote, mas quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. E Ele é poderoso para resgatar um pecador, para trazer aquela ovelha perdida que se perdeu. Nós não somos ninguém para condenar alguém que está morto em ofensas e pecados no mundo, que não conhece a Deus, porque Deus, ele sonda o coração. Então, feito esse parênteses, irmãos, é dessa forma que nós devemos ouvir a voz de Deus, através do Espírito Santo. E vocês vão ver que isso é verdade, porque está escrito aqui. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé. Então você vai ver que quem pôs o homem de Deus em pé foi o Espírito Santo. E diz assim, e ouvi o que me falava, e disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel e às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são semelhantes e são de semblante duros e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirá, assim diz o Senhor. E eles quer ouçam, quer deixam de ouvir, porque eles são a casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, filho do homem, não os tema, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo. E tu habite com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Ou seja, irmãos, o que Deus estava falando aqui para o profeta? Que o lugar onde ele ia profetizar, as pessoas eram rebeldes, as pessoas não iam ouvir aquilo que ele estava profetizando. E elas seriam para ele como escorpiões, que não era para ele se espantar e nem temer as coisas que haveriam de ouvir do seu próprio povo. Porque você veja, ele foi chamado para profetizar contra a casa de Israel e contra todos aqueles povos rebeldes que estavam em volta de Israel. Então você veja que ele foi levantado para trazer duras palavras contra a casa rebelde. Então é fato que esse homem haveria de padecer, né, de morrer ali na Babilônia. Não haveria de retornar a Jerusalém, como não retornou. Ezequiel morreu na Babilônia, foi enterrado na região onde hoje está o Iraque. Então vai dizer assim a palavra de Deus: mas tu, filho do homem, ouve o que eu te digo, não seja rebelde como a casa rebelde, abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que a mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu-se diante de mim. E ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se acharam escritos lamentações, suspiros e ais. Depois me disse, filho do homem, como que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu de comer o rolo, e disse-me, filho do homem, dá de comer teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que te dou. Então comi, e na minha boca era doce como mel. Amém, irmãos? Ou seja, olha a maneira como Deus chamou este homem.
Olha a maneira como Deus chamou este profeta. Chamou ele em um contexto em que ele estava livre, em que ele estava ocioso. Não, irmãos. Ele estava cativo, preso. E agora Deus o chama. Ele era sacerdote. Ele tinha escola de sacerdote, ele ensinava a palavra de Deus. E um certo dia, Deus fala, põe-te de pé porque eu quero falar com você. E ele então se põe de pé e o Espírito de Deus entra nele. E aí você pensa, agora ele com o Espírito dentro dele, ele vai profetizar, vai fazer tudo o que tem que fazer, porque afinal de contas o Espírito de Deus é o Espírito Santo. Ele já te dá credencial e ele já te capacita para fazer todas as coisas, todos os sinais vindos da parte de Deus. Mas muitas pessoas se esquecem de algo que é essencial para todo aquele que se diz profeta. Você ter o Espírito de Deus, ter os frutos do Espírito, mansidão, temperança, domínio próprio, autogoverno, autocontrole, princípio de mordomia, todas aquelas coisas que está em Gálatas 5, a partir do verso 22. Você faz bem, a árvore boa tem que dar bons frutos, tem que ter os frutos do Espírito. Você ter os dons que o apóstolo Paulo cita em Coríntios, é bom. Você precisa ter sinais, os sinais seguirão aqueles que crerem. Como crerão se não verem sinais, se não verem alguma coisa vindo da parte de Deus? Mas você vai ver aqui pela história do profeta Ezequiel, que o Espírito entrou nele para colocar ele em posição, para colocar ele de pé para receber uma instrução. E Cleverson, que instrução é essa? Você vai ver para ele que Deus deu para ele um certo livro. Exatamente, irmãos. O mesmo livro ao qual também teve que comer João, o apóstolo João, para poder profetizar as coisas acerca do tempo do fim, as coisas do Apocalipse. Você vai ver que as coisas que Ezequiel profetiza para a casa de Israel, para o povo de Deus, são coisas referentes ao juízo de Deus no tempo do fim, ao Apocalipse. Vocês vão ver o contexto do profeta, vocês vão ler Olá e Olibá. Ele vai usar duas meretrizes, duas prostitutas para ser tipologia da casa de Israel e da casa de Judá. Você vai ver no contexto que Ezequiel está profetizando contra a Babilônia, contra os povos que ali estão em volta e toda a idolatria que havia tomado conta da nação de Israel. Ou seja, um profeta que profetizou a respeito do tempo do fim, porque comeu deste livro. A Bíblia, antigamente, ela era escrita em forma de pergaminho, ela era um rolo. A palavra de Deus era enrolado. Você vai ver o nosso Senhor Jesus Cristo, depois que subiu ao céu e foi à destra de Deus, segundo a ordem de Melquisedeque, veio aqui à terra como homem, venceu a morte e o pecado, levou cativo o cativeiro, que é o pecado que seduzia as nações. O preço foi pago, ele subiu, e quando ele chegou à destra de Deus, Deus deu para ele um livro, e ele foi o único que foi achado digno de abrir os selos. Você vai ver que era um livro escrito por dentro e por fora. Os profetas, os homens, são capazes de discernir o que está escrito por fora. Mas o que está dentro, só Deus sonda. Só Deus pode saber. Porque ele foi o único achado digno de abrir os selos. E você vai ver que o profeta Ezequiel,
ele está comendo um livro de lamentações, de gemidos e de ais, e essas coisas estão lá em Apocalipse. Estão acontecendo no tempo do fim, num contexto de tribulação, igreja fugindo para o deserto com as duas asas da grande águia, o dragão perseguindo, e Ezequiel já falava sobre isso. Vocês vão ver mais, vocês vão ver uma das passagens mais lindas da Bíblia, a passagem do Vale de Ossos Secos, de Ezequiel 37. Diz assim: e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. E quando você lê aqui toda a revelação e tudo que Deus está mostrando através desses ossos secos, eles se põem de pé, e o profeta profetiza, e eles criam membros, criam músculo, nervos e todas aquelas coisas, e se põem como um grande exército. Deus estava mostrando para Ezequiel que tudo aquilo que ele tinha profetizado contra a casa de Israel ia trazer morte para eles, ia trazer juízo de Deus sobre eles, mas que Deus era Deus para restaurar dos ossos, fazer levantar de novo, porque a partir do verso 12, do 11, que é quando começa a revelação, vai dizer assim: então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança e nós estamos cortados. Ou seja, no mesmo contexto em que Deus mostrou para o profeta o que haveria de acontecer com a casa de Israel, tudo o que ele iria fazer, ele prometeu restaurar dos ossos. Olha só, irmãos. Portanto, profetiza e diz-lhes assim, diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, vos farei sair das vossas sepulturas, povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir as vossas sepulturas. E isso aqui é arrebatamento da igreja. Como diz o apóstolo Paulo, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, teremos os corpos transformados. E eu porei em vós o meu espírito e vivereis, e sabereis que eu, Senhor, o disse e o fiz. E aí vai ter a continuação da revelação: tu, pois, filho do homem, toma um pedaço de madeira, escreve nele pela casa de Judá, pelos seus companheiros, toma outro pedaço de madeira, escreve nele por Efraim, pela vara de José, e juntem os dois na sua mão, e se torne um só na sua mão, e eles vão ter sobre si uma só cabeça, que é Cristo. Então, Ezequiel conheceu o processo e o plano, que esse é o que o apóstolo Paulo chama de beneplácito que propusera em si mesmo, de voltar a congregar nele todas as coisas que se descongregaram na plenitude dos tempos. Voltar a congregar em Cristo tudo aquilo que se descongregou. O remanescente, o resto voltará. É a restauração da casa de Israel e da casa de Judá. Amém, irmãos? Então, você vai ver em Ezequiel coisas miraculosas. Ele vai falar aqui a partir do verso 40 de um grande templo. A restauração do templo e os átrios e os vestíbulos. E quando você vai ler Ezequiel do 40 ao 48, você não consegue entender as medidas desse templo, nem que você se esforce muito. Se você estudasse só isso a sua vida inteira, você não conseguiria entender todos os compartimentos, todos os átrios, todas as saídas e tudo que tem nesse templo, porque este templo se refere ao corpo humano, a este santuário aqui. Então, para você conhecer bem, com minúcia, o templo de Ezequiel, esse santuário aqui de Ezequiel, você teria que conhecer muito bem o corpo humano. E nem os maiores cientistas que estudam isso todos os dias sabem todos os segredos do corpo humano. Todos os órgãos, todas as funções, cada veia, cada artéria. Mas você, pela revelação do Espírito Santo, pode saber que este templo aqui, no milênio, onde tem sangue, onde tem todas essas coisas ali, se refere a mim e a você. Olha o que Deus estava revelando para este profeta. Só que eu vou encerrar este vídeo
falando a respeito de uma das coisas mais lindas que esse profeta já falou: as águas purificadoras. Você vai ver na Bíblia Deus criando todas as coisas, mas você nunca vai achar na Bíblia qual foi o momento exato em que Deus criou as águas. Isso mesmo que você ouviu. As águas e o fogo são elementos do céu. São elementos que emanam diretamente do próprio Deus. E eles geram vida. A vida e tudo que se fez foi gerado através das águas. Ele é a água da vida. Isso é uma coisa que emana dele. E você vai ver que isso é assim porque povos, línguas e nações, quando você vê falar de muitas águas, você está ouvindo falar disso, de tudo aquilo que emana de Cristo, tudo aquilo que emana do céu. Vai dizer assim: depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam águas debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face que eu olhava para o oriente, as águas vinham de baixo, desde a banda da direita e para a banda do sul. E quando você vai ver lá em João 8, ele vai estar conversando com uma certa mulher samaritana, e elas estão à beira do poço, e aquela mulher, Jesus pede água para aquela mulher. E aquela mulher vai dizer assim para ele: você não tem, você não poderia nem estar falando comigo, né? Você é judeu, eu sou mulher, e você não tem nem balde para retirar a água. Aí ele fala para ela, né? Se você soubesse quem que está te pedindo água e você me pedisse, eu lhe daria água que faria jorrar do seu ventre para a vida eterna. E você nunca mais sentiria sede. Essas águas, irmãos, são as águas do Evangelho, são as águas do Espírito Santo de Deus, sendo enviados por toda a terra. Este é o rio da água da vida. Você vai ver que isso é assim, porque a palavra do Senhor vai revelar que Deus mandou que o profeta medisse essas águas. E diz assim: e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados. Me fez passar pelas águas, e as águas me davam pelo tornozelo. E essas águas, irmãos, são o Evangelho. No começo, quando o profeta começou a medir de 1000 em 1000, ele estava dividindo milênios. Estava nos mostrando a história de toda a pregação do Evangelho. No primeiro milênio, as águas eram rasas. Todas as coisas que aconteceram. No segundo milênio, houve dilúvio. As águas já davam pelos joelhos, pelos artelhos. Veio todo aquele contexto com os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. As águas já ficaram mais profundas no terceiro milênio. Com Moisés, Moisés já teve que abrir essas águas para passar. Eram águas profundas, irmãos, mas ainda davam para atravessar. Porém, aqui em Ezequiel vai dizer que a partir do quarto côvado, do quarto milênio, que foi quando Cristo veio no quarto milênio, essas águas do Evangelho ficaram muito profundas e só podia ser atravessado a nado. Então o profeta voltou. E o porquê que o profeta voltou? Porque a lei e os profetas profetizaram até João Batista, até o quarto milênio, até aquele momento exato no rio onde foi feita a transferência do sacerdócio. Por imposição de mãos, João batizou Jesus Cristo e passou do sacerdócio levítico para o sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Amém, irmãos? E você vai ver coisas maravilhosas em Ezequiel 48, com esse rio d'água da vida, peixes de um lado, árvores que dão fruto de mês em mês, árvores frutíferas, nós, peixes também, somos nós, como pescadores de homens em meio à terra. Você vai ver que
O fruto dessa árvore seria para alimentar as nações e as folhas seriam para a cura das nações. Você vai ver que essas águas desse rio, elas desciam e entravam no Mar Morto e por onde elas passavam, elas curavam as águas e davam vida. E isso é a função que eu e você, assim como o profeta Ezequiel, temos que ter no milênio. E é agora nesse tempo, para ganhar almas para Cristo, para que essa mensagem venha chegar aos corações. E esse é o desejo do meu coração, essa é a minha função neste momento, como servo do Senhor, como sacerdote, como profeta do Senhor. E essas são as palavras que Deus colocou no meu coração nessa tarde a respeito do profeta Ezequiel. Amém, irmãos? O livro dele é muito... As coisas que ele escreveu são muito profundas, são coisas espetaculares da parte de Deus. E o meu desejo é que você sinta o seu coração arder de vontade de ler esse profeta e desvendar esses mistérios. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, continuem comigo no canal, curta, dê seu like, compartilhe e que o nosso Deus, ele venha te iluminar, venha te dar sabedoria, conhecimento das Escrituras, para que você possa profetizar. Você foi chamado para ser testemunha. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, até os próximos vídeos, em nome de Jesus. Generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. All who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. 'Cause your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones